antioxidantes podem ser encontrados em alimentos comuns que usamos no nosso dia a dia, como o azeite de oliva, a aveia, a laranja e o limão. No Sertão Saudável de hoje, você vai saber quais são os principais benefícios dos antioxidantes e os cuidados que devemos ter no consumo dessas substâncias. O que são substâncias antioxidantes? Bem, essas substâncias antioxidantes, elas podem ser substâncias tanto naturais como sintéticas, que são adicionadas em vários produtos, como por exemplo nos alimentos, nos medicamentos, nos cosméticos, e tem a função principal de evitar a peroxidação lipídica. Nos alimentos, ela evita o que nós chamamos de rancificação ou do ranço, né, aumentando o prazo de validade desses alimentos. No nosso organismo, essas substâncias têm uma função muito importante, que é prevenir contra a peroxidação dos lipídios e de outras moléculas, como os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, de maneira geral, esses antioxidantes têm a função no nosso organismo de prevenir diversas doenças que podem ser provocadas pela ação dos radicais livres no nosso organismo. O que são radicais livres? Bem, esses radicais livres nós chamamos, na linguagem técnica, na linguagem científica, de espécies reativas de oxigênio ou espécies reativas de nitrogênio. E são produtos do metabolismo que são produzidos normalmente a partir das nossas células. Então, a partir do momento em que nós nos alimentamos, que nós respiramos, que nós realizamos alguma atividade física, o organismo começa a produzir energia, ele consome, por exemplo, os nutrientes e passa a produzir energia. E nesse processo os radicais livres são gerados. Então eles são importantes para o nosso organismo porque fazem parte do nosso metabolismo, mas também podem causar algumas desordens celulares. Por exemplo, eles podem reagir com os carboidratos, com os lipídios, com as proteínas e com os ácidos nucleicos das nossas células. E isso pode acarretar algumas doenças, como por exemplo doenças autoimunes, doenças anti-inflamatórias, diabetes mellitus, Alzheimer, Parkinson, doenças crônicas, né? Então, por exemplo, câncer. Então, várias doenças que existem hoje, muitas causas dessas doenças são atribuídas à ação desses radicais livres no nosso organismo. Então, o nosso organismo possui enzimas que têm a função de reverter, de anular a ação desses radicais livres, mas que quando eles são produzidos em alta concentração, o organismo não consegue reagir com esses radicais. Por isso que nós temos que ter um suplemento alimentar, uma dieta à base de substâncias antioxidantes para combater esses radicais e, consequentemente, evitar o aparecimento dessas doenças. O que são substâncias pró-oxidantes? Bem, essas substâncias pró-oxidantes, elas são moléculas que podem ser moléculas endógenas, que são aquelas que o próprio organismo produz, ou moléculas exógenas, aquelas que nós adquirimos através da alimentação. E eles podem, em altas concentrações, né, no nosso organismo, eles podem aumentar o processo de oxidação. Enquanto os antioxidantes, eles têm a função de reverter, de diminuir essa oxidação dessas moléculas importantes, os pró-oxidantes eles podem aumentar essa oxidação de lipídios, de proteínas, de ácidos nucleicos e causar algumas doenças no nosso organismo. Então nós sempre alertamos para o consumo exagerado de vitaminas, por exemplo, a vitamina E, o alfa-tocoferol, a vitamina C ou ácido ascórbico, que vários estudos mostram que se eles forem consumidos em alta concentração na nossa dieta ou como suplementos alimentares, ao invés de ter uma ação antioxidante, eles podem ter um efeito pró-oxidante. E no lugar de combater doenças, eles vão produzir, aumentar a incidência dessas doenças no nosso organismo. Quais os principais antioxidantes que podemos obter através da dieta? Bem, através da alimentação, nós podemos obter diversas substâncias antioxidantes. Os principais deles são a vitamina E, ou alfa-tocoferol, que é uma vitamina que vários estudos têm mostrado que pode prevenir o organismo da incidência de doenças cardiovasculares, e esse efeito está relacionado com a sua capacidade antioxidante. Outro antioxidante que é muito comum e muito utilizado é a vitamina C, ou ácido ascórbico. Nós temos também os carotenoides, como o beta-caroteno, como o licopeno,
O beta-caroteno está presente, por exemplo, na cenoura, o licopeno está presente no tomate, e eles podem prevenir o organismo de diversas doenças, entre eles o desenvolvimento do câncer. Mas os principais antioxidantes que são encontrados nos alimentos são as substâncias polifenólicas, como por exemplo os flavonoides. Então esses flavonoides, eles representam os principais antioxidantes da nossa dieta. Normalmente eles são consumidos numa quantidade que pode chegar até 1 grama, a nossa ingestão diária de polifenóis, seja nos alimentos, nos chás, nas plantas medicinais. Então esses flavonoides, eles têm uma ação muito importante porque previnem o organismo também de diversas doenças, como doenças inflamatórias, dores, infecções bacterianas, câncer, entre outras doenças. O que é estresse oxidativo? Bem, como nós vimos no início, o oxigênio ele tem uma função muito importante para o nosso organismo. Então, os organismos aeróbicos, eles utilizam esse oxigênio para a produção de energia através da respiração celular. E junto com essa respiração, que nos mantém vivo, que nos dá energia para realizar as tarefas do dia a dia, nós temos a produção de radicais livres. Então, se as defesas do nosso organismo, se as nossas enzimas, elas não são capazes de inativar esses radicais livres, se instala o que nós chamamos de estresse oxidativo. Essas moléculas, essas espécies reativas de oxigênio, elas podem reagir com as células, com os lipídios, com os ácidos nucleicos, com as proteínas, e esses radicais livres são responsáveis pelo desenvolvimento de diversas doenças, como, por exemplo, o envelhecimento da pele, o envelhecimento do organismo como um todo, o aparecimento de doenças crônicas, como a inflamação, de doenças degenerativas e do câncer. Então, é sempre importante ter uma suplementação de antioxidantes na dieta para se evitar esse estresse oxidativo quando as defesas do organismo não estão funcionando normalmente. Qual é o benefício do vinho para a nossa saúde? Bom, muitos estudos epidemiológicos que foram realizados têm mostrado que o consumo moderado de bebida alcoólica pode trazer benefícios para o nosso organismo. Por exemplo, esse consumo ele pode aumentar os níveis de HDL, que é o chamado colesterol bom. E isso está diretamente relacionado com a baixa incidência de doenças cardiovasculares no nosso organismo. O vinho, em particular, ele tem uma propriedade interessante, que além de ter o álcool na sua composição, ele tem substâncias polifenólicas, como o resveratrol, que é um dos principais antioxidantes que são conhecidos na literatura científica, e também outros flavonoides, como a quercetina, como o camferol, a miricetina, as catequinas. Então, o vinho, além de ter esse resveratrol, existem outras substâncias antioxidantes que contribuem para a redução da incidência de doenças cardiovasculares. O que é a dieta do Mediterrâneo? A dieta do Mediterrâneo, a dieta mediterrânea, é bem conhecida na literatura por ser uma dieta rica em frutas, em verduras, em hortaliças, em grãos, em óleos monoinsaturados, como por exemplo o azeite de oliva, e outros produtos que podem ser encontrados em plantas, como por exemplo o alecrim, o orégano. E essa dieta ela é bem conhecida também por trazer benefícios para o nosso organismo, porque ao aderir a essa dieta, a pessoa tem uma ingestão muito grande de substâncias antioxidantes. Então, por exemplo, vários estudos têm mostrado que o consumo de azeite, por exemplo, ele tem uma relação inversa com o aparecimento de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Então, à medida que se consome mais azeite de oliva na alimentação, é possível reduzir a incidência dessas doenças. Então, uma das coisas que nós sempre alertamos é que a pessoa que adere a essa dieta, além de adquirir esses antioxidantes através da alimentação, não pode abrir mão de hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, evitar o tabagismo, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e, principalmente, fazer a prática de exercício físico, para que esses benefícios da dieta eles possam ser melhor aproveitados pelo nosso organismo. Existe algum risco no consumo exagerado de antioxidantes? Existe sim. Como nós vimos no início do programa, essas substâncias, se forem consumidas exageradamente, em doses excessivas, ao invés de promover um efeito antioxidante, elas podem ter um efeito pró-oxidante. Então, por exemplo, vários estudos têm mostrado que pacientes que sofrem de câncer, de doenças crônicas, de doenças degenerativas, eles têm um hábito muito comum na sua alimentação, que é aumentar a ingestão dessas substâncias antioxidantes.
Normalmente essas substâncias estão presentes nos alimentos, que são consumidos através da dieta, mas eles também procuram utilizar suplementos alimentares, que podem ser vendidos em farmácias, em supermercados, e é aí onde está o risco. Se esses suplementos alimentares eles forem consumidos sem uma orientação adequada, a dose desses antioxidantes pode estar excessiva, pode estar errada para cada tipo de paciente, para aquela doença que ele possui. Então, essas substâncias, ao invés de tratar a doença, de ajudar a aliviar os sintomas da doença, ele pode até piorar. Nós sempre alertamos também para que esses suplementos eles sejam sempre prescritos, sempre orientados por um profissional de saúde, porque, por exemplo, alimentos ricos em ferro, em vitamina C, eles podem causar alguma alteração no balanço redóxo do nosso organismo. E aí, essas doenças elas podem ter o seu quadro agravado pelo uso excessivo desses antioxidantes. E os antioxidantes sintéticos, eles podem causar algum risco para o organismo? Bem, alguns estudos têm mostrado que esses antioxidantes sintéticos podem provocar alguns efeitos tóxicos. Então, a efetividade desses antioxidantes tem sido bastante questionada. Então, na indústria alimentícia, são utilizados esses antioxidantes como sequestradores, como captadores de radicais livres. E os principais são o BHA, que é o butil hidroxianisol, o BHT, que é o butil hidroxitolueno, e o galato de propila. Essas substâncias são substâncias sintéticas e alguns estudos têm mostrado que o consumo dessas substâncias na alimentação pode aumentar a incidência ou a possibilidade de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, os pesquisadores, baseados nesses dados epidemiológicos, têm procurado cada vez mais substituir esses antioxidantes sintéticos pelos antioxidantes naturais, ou pelo menos se fazer uma associação entre eles, para que se diminua cada vez mais a concentração desses antioxidantes sintéticos nos alimentos e, consequentemente, evitar o aparecimento dessas doenças. No próximo bloco, o farmacêutico vai dar dicas sobre o consumo de alimentos ricos em antioxidantes. Bom, pessoal, então como nós vimos no programa de hoje, essas substâncias antioxidantes são muito importantes para o nosso organismo porque ajudam a prevenir diversas doenças, principalmente doenças cardiovasculares, doenças crônico-degenerativas e principalmente o aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, esses antioxidantes eles podem ser obtidos através da alimentação, através do consumo de frutas, de verduras, de hortaliças, mas eles também podem ser adicionados aos alimentos, né, que, como nós vimos, são chamados antioxidantes sintéticos. Então, a primeira dica que nós damos para prevenir essas doenças, o aparecimento dessas doenças, é que nós devemos aumentar o consumo de frutas, de verduras, de hortaliças na nossa alimentação. Porque, além de fontes de antioxidantes, esses alimentos naturais, eles são fontes de vitaminas e também de minerais, que podem ajudar a prevenir diversas doenças no nosso organismo. Bom, a segunda dica que nós damos é que não existe evidências científicas que mostrem o aparecimento de efeitos tóxicos, de efeitos colaterais com o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como, por exemplo, o consumo de frutas, de verduras e de hortaliças. Muito pelo contrário, os estudos epidemiológicos mostram, né, que o consumo desses antioxidantes está muito associado com um aumento da longevidade e com a diminuição do aparecimento de doenças, principalmente doenças cardiovasculares e de câncer. Então, o que nós sempre alertamos é que se houver necessidade de uma suplementação, de se usar algum suplemento alimentar por alguma deficiência de vitamina, por alguma deficiência de minerais, que esses suplementos alimentares eles possam ser orientados por um profissional com competência para isso, que pode ser um médico especializado na área de nutrologia ou o próprio nutricionista. E a terceira dica, para a gente encerrar o programa de hoje, é que é muito importante
consumir esses alimentos ricos em antioxidantes e também chás obtidos a partir de plantas medicinais. Então, as principais frutas que os estudos mostram que são ricas fontes de antioxidantes naturais são a uva, o morango, a maçã, a acerola, o açaí, algumas plantas medicinais, como por exemplo o hibisco, o chá verde, o mate, entre outras plantas. É importante também aumentar o consumo de tomate, que é rico em licopeno, que é um antioxidante muito bom, e também aumentar o consumo de frutas cítricas, como a laranja, como o limão, que também são fontes ricas de antioxidantes.